27 de janeiro de 2013, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Naquele domingo, acordamos todos no Brasil e até mesmo no mundo, com a surpresa do incêndio na Boate Kiss que tirou a vida de 242 jovens e ainda feriu outras 636 pessoas. Mas afinal, tudo isso foi crime ou acidente? Em dezembro de 2021, aconteceu o julgamento que condenou os dois donos da boate e também condenou os dois integrantes vivos da banda que iniciou o incêndio. Em agosto de 2022, o júri da Boate Kiss foi anulado e tudo voltou a estaca zero. Conversei ao longo desse período com o advogado de um dos réus, com um sobrevivente herói da boate, com uma mãe que perdeu o filho e com a promotora que briga por justiça pelas vítimas. E uma outra coisa que eu quero também divulgar e dizer, claro, as pessoas, quem é de fora, é muito fácil dizer que nós queremos vingança. Nós não queremos vingança, nós queremos justiça. Às vésperas de completar 10 anos da tragédia, a Boate Kiss se torna cenário central de duas produções, uma ficção da Netflix e outra uma série documental da Globoplay. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Dica de Séries. Então tá bom, então mas você vai me dar uma bolinha agora. Peguei o Odete pra falar. Por favor, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. O importante é você estar aqui vendo Odete. Viu? Odete falou que é isso mesmo. Obrigado pela sua participação especial tão querida, Odete. Odete vem com tanta vontade, né, filha? É uma coisa tão natural dela que fica até emocionante. Nós vamos aqui falar sobre uma das maiores marcas do Brasil, em acidente, em crime, seja o que for, é uma tragédia. São mais de 200 mortos, mais de 600 feridos e um dia totalmente impossível de se esquecer. Eu acho que quem estava vivo no Brasil, com idade de consciência, sabe o que estava fazendo no dia 27 de janeiro de 2013, quando a Boate Kiss foi descoberta pelo Brasil e inclusive pelo mundo. A Boate Kiss, ali em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, se tornou a capital nacional. Tudo que eu vou trazer aqui sobre a Boate Kiss, eu estou trazendo com base nas entrevistas que eu fiz que estão aqui no canal. Eu entrevistei a promotora do caso, que é a doutora Lúcia Helena. Eu entrevistei o doutor Bruno Seligman de Menezes, que é o advogado de defesa de um dos acusados, de um dos réus, o Mauro Hoffman, um dos donos da boate. Mas eu entrevistei principalmente também, que eu acho sempre mais importante, são as vítimas, eu entrevistei a mãe do Ariel, que é a dona Elisete, e eu entrevistei o Giovanni, que é um herói real. Esse é o herói real, não é o herói lá da ficção da Netflix, não. É o herói de verdade, é um garoto que tirou mais de 40 corpos de dentro da boate, ele estava lá e ele estava em frente ao palco. Inclusive, ele também aparece no documentário da Globoplay. É um rapaz, é um super-herói. E eu vou falar dele mais pra frente. Então, com base em tudo isso, com base nessas 4 entrevistas e com base em tudo que eu já li, tudo que eu já pesquisei, tudo que eu já vi, é que eu vou trazer um pouco aqui a história da Boate Kiss primeiro e depois a gente vai desenrolar para as 2 séries, a da Netflix e a da Globoplay. A Boate Kiss, como boate, ela nasce muito antes da tragédia de 2013. Quem gosta de história, das histórias, vale a pena muito assistir ao documentário da Globoplay, porque ali ela conta, inclusive, quem eram os primeiros donos, como que a Boate Kiss foi se tornando famosa e tudo mais. Mas o importante é quando entra como personagem ali o dono, o Kiko, o Elissandro. O Elissandro Calegaro, ele é o primeiro dono da boate que compra desse grupo e passa a ser o dono da boate. Já antecipando alguma coisa, o Dr. Bruno, que é o advogado do Mauro, que eu entrevistei, eu peço para ele me desenhar um pouco o perfil. O Dr. Bruno me fala que porque eu mesmo tinha a sensação de que o Kiko era um garotinho mimado, um garotinho do papai, que era o que muito se pintou, principalmente na época do crime. E ele explica que sim, o Bruno tinha um pai rico, mas o Bruno era um filho fora do casamento. Então não era um garoto, ele não teve uma infância milionária, ele não teve uma infância cheia de paparicos, e o pai, quando o reconhece, dá um dinheiro para ele e fala, tá aqui esse dinheiro, você vira, e fui. E o Kiko investe na boate. Aquilo era o grande negócio do Kiko, era o business dele, era o negócio dele. A boate, ela estoura na mão do Kiko. Ele realmente faz da Boate Kiss
a principal boate daquela região, principalmente para os jovens, que é o grande público que sai toda noite, se puder. Então, ele tinha muito público, ele tinha um grande e bom problema, ele tinha muito público, mas ele parecia que estava com problema de injeção de capital. Por quê? Um negócio, muitas vezes, você precisa ter dinheiro para investir em alguns pontos. E ele precisava investir para resolver problemas de acústica. O que era esse problema da acústica? Quem já foi à boate, eu já fui, quando era jovem eu ia bastante, eu nunca morei perto de uma, até porque eu sempre olhava assim, quando eu fui morar sozinho, eu falava assim, eu não quero morar perto de boate. Porque como eu ia muito, quando eu saía da boate, eu falava, como alguém consegue morar aqui do lado? Porque a boate está dentro do seu quarto, se bobear, né? Quem está dentro da boate está gostoso, está se divertindo. Quem está lá fora querendo dormir não é nada bom. E isso estava acontecendo com a Boate Kiss. Os vizinhos estavam reclamando demais. Então, a prefeitura, o Ministério Público e os bombeiros, esses 3 grupos aqui, que são muito importantes a gente já começar a falar deles, eles foram lá na Boate Kiss, bateram na porta e falaram, meu amigo, que barulho é esse? Vamos parar com esse negócio. O Kiko pega e começa a investir para diminuir o problema de acústica, porque precisa. Só que ele não pega ele com a mão dele e começa a resolver, ele tem que chamar um arquiteto, um engenheiro e tudo mais. Nesse período entra como sócio o Mauro Hoffman, que era um grande empresário já da cidade, principalmente um empresário da área de entretenimento. Ele sempre teve boate a vida inteira. Ele era mais velho que o Kiko, portanto, um homem com mais histórico e com mais erros já errados. Então ele conseguiria antever as coisas que o Kiko não deveria fazer para que a boate começasse a dar resultado, porque ninguém tem um negócio para não dar lucro. Senão, para que a pessoa sai todo dia para trabalhar? E o Mauro seria essa injeção de capital que o Kiko precisava e a injeção de um administrador, mas é um administrador financeiro, não um administrador da noite. Também é legal a gente já começar a dividir esses 2 papéis. Não estou tirando responsabilidade de ninguém, mas a gente precisa entender os papéis de cada um. O Mauro é o dono que eu estava falando, que ele já era um homem mais velho, com mais experiência, com mais erros na vida, portanto o Kiko poderia acertar mais rápido. É ótimo quando você tem essa junção do jovem, que tem obstinação de chegar lá na frente, o desejo, a falta de experiência ajuda nessa hora você descobrir algo novo que não foi feito, e você tem a pessoa mais velha que vê caminhos que já passou por aqueles caminhos e vamos pelo outro, porque esse daqui vai dar errado, eu já tenho a experiência. A experiência com a juventude é um excelente casamento. O Mauro, ele tinha uma boate chamada Absinto, à época, e parece que era uma boate bem mais elitizada, para pessoas mais velhas e tudo mais, e ficava dentro de um shopping center. O shopping center pede de volta essa boate, não a boate, né, o local onde a boate estava. Até o Mauro transportar essa boate Absinto para outro lugar, ele viu a possibilidade de ser sócio da boate mais badalada do momento, que era a Boate Kiss. Ele precisava de um negócio que desse lucro. Ele, como homem de negócio, percebeu que aquilo poderia dar lucro mais rápido até, porque a boate já existia e já era só arrumar algumas coisas. Da parte burocrática, o Mauro entra como sócio. Ele ainda estava, inclusive, em processo de entrada no contrato social. Inclusive, um dos pontos do contrato social é que tinha que estar tudo em ordem. E aí tem um problema de um alvará que não tinha sido pedido ainda, ele volta atrás, aí é solicitado. E aí, quando está tudo certinho, ele fecha o negócio com o Kiko. Por isso que ele ainda não estava no contrato social, segundo o advogado dele, o Dr. Bruno, me falou na entrevista completa, você assiste aqui no canal. Ele não participava das decisões da Boate Kiss, uma vez que ele tinha a sua própria boate para se preocupar. Então, a cara da boate era o Kiko. E o Mauro estava entrando como esse gestor administrativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é o dono, bicho, você assinou, você é o dono. O problema é seu de também não estar ali olhando, tá? Ainda mais você que é um homem experiente. Mas ele, de fato, não participava das decisões. Que grupo vai tocar, com a banda que vai fazer, que show é hoje, se abre de segunda a segunda, quem que vai... Então ele não participava. Isso era dessa parte criativa, era o Kiko que tocava. Ele era a cara, tanto que muita gente achava que era só o tal do Kiko, que era o dono da Boate Kiss. Mauro tinha entrado há pouquíssimo tempo. Mas entrou. Então, tá no jogo, põe no teu bolso e vamos embora. Tanto que naquela noite específica, o Mauro nem estava lá, o Mauro estava dormindo, estava na casa dele, era o Kiko que estava dentro da boate, porque o negócio dele, ele ia todo dia. Com o Mauro entrando como sócio, o Kiko consegue fazer essa reforma. É feita a primeira vistoria e é gongado. Não é aceita. Aí eles fazem uma nova reforma
e aí é aceita. Tanto que vou mostrar aqui as fotos que o Ministério Público tira da boate, autorizando o uso dela. Nessas fotos do Ministério Público, que foi vistoriado pelos bombeiros, pelo Ministério Público e pela Prefeitura, nessas fotos você consegue ver claramente o tal do negócio, o negócio que impedia as pessoas de usarem, porta-corpo, corta-corpo, barra-corpo, uma coisa assim que estava já posicionado dentro da boate fixo, é errado. Eu acho um absurdo. Eu detesto lugar que tem essas coisas. Se eu entro, eu saio. Desde a boate 15, então, eu saio mais rápido. Aliás, eu nem vou, né? Tem muita gente que já não é mais comigo. Essa coisa de aglomeração já passou da minha idade. Agora, quem gosta tem que se ligar nisso. E as poucas vezes que eu preciso ir para um evento social, algum aniversário de amigo, que ainda insiste em ser jovem e quer fazer festa em boate, eu fico de olho nisso, rotas de saída e tudo mais. Eu já era noiado. Com a Boate Kiss eu passei a ser paranoico. Então, porque a Boate Kiss mostrou que os meus receios anteriores eram reais. Só que esses receios anteriores estão na Boate Kiss fotografados pelo Ministério Público meses antes. Tem o guarda-corpo impedindo as pessoas de passarem. Tem os banheiros que não tem janela, porque foram fechados inclusive por causa do barulho. Tem a porta com a espuma, a porta que eles colocaram é a mesma espuma que está no teto. Então, não adianta muito falarem assim, ninguém sabia, ninguém viu, eu não sabia. Não, sabia porque tem as fotos. E foi autorizado. Então, a Prefeitura, os bombeiros e o Ministério Público tinham sim consciência de que a boate só tinha aquela porta de saída, que era a mesma de entrada, que tinha guarda-corpo pelo caminho, e que tinha aquela espuma. Vão entrar se estavam fora da lei ou não, mas eles sabiam que existia. Infelizmente não dá pra gente tirar a responsabilidade da banda existe, a dos donos, óbvio. Porque você é dono de um lugar, filho. Tem essa plaquinha. Cuidado com seus pertences da bolsa. Se roubarem, não tem nada a ver com isso. Tem sim, se eu estou dentro do teu restaurante, minha segurança é tua. Não vem com esse papo bobo, não. A mesma coisa numa boate. Eu estou dentro dela. Você abriu, você resolveu abrir esse negócio, não resolveu? Então o problema é teu de me deixar seguro aqui dentro. Então os donos têm responsabilidade, nem se discute. A banda tem? Tem porque comprou fogo errado, que a gente vai falar. Mas os bombeiros, a prefeitura e o Ministério Público também tem. Tem porque tinham consciência e tinham ciência. Uma pena que muitas vezes no Brasil, o nível de burocracia para você ter um negócio também é tanto alvará disso, alvará daquilo, alvará do outro, que é assim, é uma penalidade quase que você tem que pagar ali para você querer abrir alguma coisa, para poder, né? Então assim, tivesse um código só, um registro, uma coisa só para você ter, talvez as pessoas que são responsáveis por esse ponto fossem mais responsáveis na hora de liberar um local. E existe responsabilidade, sim, dos bombeiros, da prefeitura e do Ministério Público. Queria saber por que esse banco de réus não tem mais gente, mas vamos lá para frente. Aquela era um local tão desejado pelos jovens que a Faculdade de Agronomia resolveu fazer uma festa lá, porque ali, gente, as pessoas falam, mas era janeiro, o que esse povo estava estudando? É porque muitas faculdades fazem greve. Quem já fez sabe o que faz. Então, ela tinha feito greve, então eles estavam em aula, tinha um povo que tinha aula, povo que não tinha. E eles fizeram uma festa meio que para começo de ano e para angariar fundos para a formatura. Então, era uma grande festa esperada de janeiro, não só pelos jovens da agronomia, mas por todos os jovens da cidade ao seu redor, pelos jovens das outras faculdades. Isso é muito comum, esse trânsito, né, entre estudantes do mesmo grupo, mas de cursos diferentes. Então, todo mundo queria ir para aquela festa. A boate, ela sempre teve filas enormes ali na frente. E filas enormes se formaram para aquele dia 27 de janeiro, que na verdade acontece na madrugada do dia 27 de janeiro. A festa estava marcada para o dia 26, que é sábado. Tudo acontece na madrugada do domingo, porque a festa ia longe. Tanto que o grupo que põe fogo, a gurizada fandangueira, difícil falar esse nome, era o terceiro ou quarto grupo da noite. Já tinham passado um monte ali por ali. A boate estava lotada? Estava. Eu não conheço boate
que não fica lotada. Na minha época era assim. Se eu entrasse e a boate estava meio vazia, eu ia embora, porque eu ia para outra. Porque o que eu queria? Eu queria uma boate lotada. Afinal de contas, eu estou na boate para fazer o quê? Não é? Ninguém vai pra boate pra... Ai, que delícia, eu vim pra boate pra tomar um arzinho. Você vai pra boate pra dar uns beijos. É isso que a gente fazia pra ir na boate. E pra dar beijo, você quer muita gente. É a lei da vida. E ali, a boate era exatamente o objetivo e o desejo de todas aquelas pessoas em suas grandes possibilidades de juventude. A fila se formou, a fila entrou. Quantas pessoas tinham dentro da boate? Você pega vídeos antigos, tem gente que fala assim... noites fortes, fala mais de 1.000 pessoas. As pessoas gostam de falar também coisas superlativas. Então, fui numa festa que tinha mais de 1.000 pessoas. Super legal. Mas tinham de fato? Eram 1.000 pessoas que cabiam naquele lugar? Ou 1.000 pessoas transitaram durante a noite toda? Não se sabe. A boate, infelizmente, não tinha um controle. E eu não entendo. Uma coisa é você não ter esse controle em 1993. Agora, em 2013, eu não consigo entender. Mas ok. A boate não tinha um controle de cartão, de informática, que você desse o seu nome e seu telefone quando você entra. É um cadastro. Eu acho que hoje em dia é quase tudo assim. Ou são comandas... tudo bem, você não põe seu nome, seu telefone, que eu acho que devia até por segurança, mas você ganha um cartão e aquilo entra num sistema automatizado que você vai sabendo quantas pessoas estão. Não existia esse controle. A tecnologia não foi usada nesse momento. Foi usada para fazer luz, mas não foi usada para fazer o administrativo. Então você não tinha controle. Parece que o Kiko tinha um caderninho, que ele anotava todos os dias quantas comandas passaram. E as comandas eram aquelas comandas de papel também, em 2023 com isso. Então, ou se fosse também de cartão, não tinha um registro desse cartão. Então, não se usou a tecnologia ao longo da existência dessa boate. Então, ele parece que ele tinha um caderninho que ele anotava, hoje, quarta-feira, vieram 893 pessoas, total de bebidas vendidas, tanto. Hoje veio... Então, ele tinha esse controle num caderninho. Por isso que ele estava precisando de um sócio administrativo, né? É no caderninho que a gente faz controle, mas beleza. Inclusive, isso é usado de argumentação pelo seguinte... Falam que tinham 1.500, outras pessoas falam que teve 1.200, outras pessoas dizem que teve 1.100 pessoas que passaram que estavam na boate na hora do inferno. Quando o inferno se abriu a porta e entrou para a boate. Esse caderninho mostra, se achassem o caderninho, porque não acho, mas pela memória do Kiko, diz o seguinte, que quanto menos pessoas, mais lucro tinha. É uma coisa meio óbvia. Se você também é boate cheia, é uma coisa, boate lotada é outra. Boate cheia, você transita, então você consegue mais fácil no bar, você consegue voltar. Boate lotada, você não sai do lugar. Ou você está aqui e fala assim, meu Deus, como é que eu vou sair daqui para ir até ali? Então você fica assim. Segundo justificativas, ele fala que eles também paravam a entrada das pessoas quando enchia. Por quê? Quando você estava superlotada, não tinha lucro, se vendia pouco. Que é isso que eu falei agora. Então, parece que um dia tinha 700, tinham passado 700 pessoas, outro dia passavam 600. Agora, quantas pessoas podem estar dentro da Boate Kiss? Estou dando tempo para você parar para me responder. Ninguém sabia. Nessas vistorias que foram feitas pela Prefeitura, pelo Ministério Público e pelos bombeiros, ninguém fez essa pergunta. E cabe ao bombeiro dizer quantas pessoas podem estar dentro de um local. Mas se o Ministério Público está ali também, cabe ao Ministério Público perguntar, cabe à Prefeitura questionar. Não é, gente, é assim. Mas tudo bem, o bombeiro simplesmente não pôs esse número. Não falou. Sabe quando você entra, você vê a capacidade máxima de X pessoas? Quem dá essa capacidade é o bombeiro. Porque tem lá suas regras matemáticas para fazer. Inclusive, quando dá toda a tragédia da Boate Kiss, um bombeiro muito inteligente, que devia ter posto esse número lá atrás, ele corre para o sistema e coloca no sistema depois do acidente. Ou da tragédia ou do crime. Depois. Tanto que esse bombeiro, ele foi penalizado dentro da Justiça Militar, porque bombeiro no Rio Grande do Sul é como São Paulo, que é da Polícia Militar. Lá é Brigada Militar, lá no Rio Grande do Sul. Ele não pegou 6 meses de cadeia, tá? Já estou te adiantando. O bombeiro que não disse o número que devia ter
no limite da boate, que pôs esse número no sistema depois de tudo que aconteceu, depois do dia 27 de janeiro, que tentou burlar o sistema para se passar de ileso. Eu fiz minha parte está aqui, ó. Sua parte você não fez, não. Tanto que ele só foi. E eu acho sempre muito trágico na Boate Kiss que a gente fica de olho nos 4 réus e tem que ficar. Mas tem esses outros também, gente. Esse bombeiro, ele foi de uma irresponsabilidade que eu não sei se ele ainda é bombeiro. Ele não podia mais ser. Ele tinha que ter sido expulso. Ele tinha que ter sido preso numa boa. Não é justiça militar que tem, é justiça. Tem que ir preso junto com os outros, tem que pagar 20 anos que seja. Porque eu acho que este bombeiro aqui, em princípio, que não pôs o número, eu acho ele mais responsável ainda que todos os outros, porque ele poderia ter dado a capacidade máxima. E dentro dessa capacidade máxima, quem sabe, não existe vida paralela, não teriam entrado mais do que aquele número de pessoas, porque de repente deram um número e o Kiko não deixou entrar, o Mauro questionou. A gente não sabe, não tem realidade paralela. Ah, mas o Kiko também não perguntou quantas pessoas podiam caber na boate dele. Errado também, tem que pagar por isso, mas o bombeiro que pague também. Mas não pagou. Pagou lá dentro da justiça militar, que fica ali, e 6 meses ninguém fala disso. Mas temos que ficar de olho nisso também, porque é de responsabilidade do bombeiro. E uma coisa já me antecipando, a série da Boate Kiss, para mim, faz um erro fundamental. Os heróis da Boate Kiss são os estudantes, não são os bombeiros. E eu vou falar disso lá na frente. Só que tem um passapano para bombeiro ali que eu olhei e falei, acho que não entrevistaram as mesmas pessoas que eu, deviam ter. Porque eu vejo as cenas, quem quebra a parede são os estudantes, não são os bombeiros. O grupo que ia tocar, a Gurizada Fandangueira, ela é um grupo grande de pessoas. Segundo o Dr. Bruno me conta na entrevista dele, era um grupo feito de pessoas locais, de pessoas que tinham ali uma brincadeira de tocar. Não era um grupo, não era o Skank. Eles eram pessoas mais simples que gostavam de tocar uma música. E aí, com isso, faziam um dinheirinho a mais no fim de semana. Era um cachezinho mais X, assim. Essa Gurizada Fandangueira, ela era conhecida por esse número de fogos de artifícios na mão do vocalista. Mas, segundo o Dr. Bruno também me fala, o Mauro, esse sócio da boate mais administrativo, na sua própria boate, naquela boate, Absinto, ele não tolerava qualquer coisa que saísse do script, até porque eram pessoas mais velhas. Ele não deixava, por exemplo, na boate, a banda tocar hino do Grêmio, porque é a mesma coisa que São Paulo tocar do Corinthians, mas tem palmeirense. Eu no Rio, flamenguista com o vascaíno, que seja, eu não sei muito bem essas coisas, não dá para eu fazer muito mais analogia. Futebol eu vou parar por aqui. Não consigo ir para Minas Gerais, eu não sei o que tem lá em Minas Gerais de time. Então acabou. Então ele não deixava tocar hino de futebol, mas também não deixava ter fogos de artifícios. Tanto que essa Gurizada Fandangueira já tinha tocado na boate do Mauro e eles não usaram essa tal dessa luva. Mas dizem que o Kiko sabia que ele ia usar a luva. Não se tem como provar. Segundo o Kiko, ele não sabia. Ele disse que ele nunca tinha visto aquele grupo tocar. Fica dito pelo não dito, a gente não vai entender. O que eu não entendo, um grupo musical, aí é a responsabilidade, sim, principalmente do vocalista, que ele não compra o fogo frio, que chama, né? O fogo para locais internos. Vocês já viram aquelas velas que hoje em dia vem com uma tocha enorme na tua cara? Eu falo, gente, vai virar Boate Kiss? Não, aquela tocha não queima, ela é fogo frio, parece que ele é mais azul, uma coisa assim. E você tem o fogo quente, que é o mais vermelho e amarelo que a gente conhece. Você não usa fogo quente em locais fechados. O vocalista sabia? Eu acho que sim. Vou dizer que sim, nem que não. Eu acho que porque, segundo a loja que vendeu esse negócio, foi avisado, e acho que alguém pergunta, mas ir para local fechado, a vela era, vamos supor, aquele negócio que ele põe na luva, fogo quente custa R$5, fogo frio custa 150. Então, vamos lá, né, minha gente? É mais barato comprar uma de R$2 ou uma de 50. Se for pelo mais barato, você vai matar um monte de gente. Foi isso que aconteceu. O Kiko tinha feito antes, 2 ou 3 semanas antes, gravou um videoclipe musical da banda dele na Boate Kiss. E ele usou fogos. Tem fogos, tem um monte de coisa. Ele tinha, inclusive, brigada de incêndio, que
Eu não entendo como um local como uma boate não é obrigatório ter brigada de incêndio. Você tem que ter um brigadista. Brigadista de incêndio não é um bombeiro oficial, mas é uma pessoa com formação. Geralmente a turma que quer ser bombeiro não consegue passar na prova e vira brigadista de incêndio para já ir treinando. E essas pessoas, para mim, tem que ter em todo lugar que tem gente. Shopping center, eu acho que tem. Uma boate tem que ter, mas não tinha. No dia que o Kiko vai fazer esse videoclipe, que ia usar fogos, ele pede a brigada de incêndio ele contrata a brigada de incêndio para ficar lá. Por que eu estou te contando isso? Porque essa é uma das argumentações que mostra o seguinte: se o Kiko soubesse que ele ia ter o negócio lá, o bodego dele na mão, ele teria colocado um brigadista de incêndio. Isso eu já linko com os extintores de incêndio. Eu pergunto, inclusive, para a promotora. Ela diz assim, você vê que... Parece que tem um vídeo que você vê a pessoa tentando usar o extintor de incêndio não funciona. Eu perguntei para a promotora, ele não funciona ou a pessoa que foi mexer não sabe usar? Se você me der um extintor de incêndio, eu não sei por onde começar. Aliás, eu acho que eu vou começar, eu vou pegar no Google como usar extintor de incêndio. Eu acho importante a gente saber, né? Vou parar de falar. Agora eu não sei, mas no próximo vídeo que eu fizer eu já vou saber. Não, eu tenho que aprender. Extintor de incêndio é uma coisa importante. Não dá para você ficar pondo óculos e lendo ali uma nova instrução na hora, né? Mas eu, por exemplo, não saberia usar. Eu não sei. Aí me falaram, a promotora me disse também que os extintores não estavam nos locais adequados, porque esteticamente eles ficavam mais feios. É verdade ou não é? A promotora está falando, eu acredito nela, parece que ela tem as provas, inclusive, das fotos feitas aleatoriamente pelas pessoas no dia da festa. Mas eles não estavam no local, mas eles estavam lá. Vamos lembrar que alguns meses antes, os bombeiros autorizaram a boate. Os bombeiros não viram se os extintores de incêndio não estavam funcionando? Que eles não puseram o número de pessoas, capacidade máxima, a gente já sabe. É um absurdo você colocar mais gente do que pode. É um absurdo você não ter extintor de incêndio onde tem que estar. É um horror você ter extintor de incêndio sem validade. Vamos pagar por isso quem tem que pagar, mas vamos pagar todos por isso. Eu estou apontando muito para os bombeiros porque eu acho que eles foram muito negligentes pelo tudo que eu já vi. Podem ficar bravos ou não comigo, faz parte da existência, o seu direito de ficar. Mas é o meu também de apontar pelo que eu já pesquisei e entrevistei. Eu sempre fiquei muito impressionado quando falam da ausência do trabalho dos bombeiros na Boate Kiss, porque eu tenho para mim que os bombeiros são heróis. Eles são os tais anjos da guarda. Inclusive eu fiz séries sobre bombeiros e com muito orgulho, entendeu? Então para mim foi muito impressionante, porque eu trabalho com bombeiro há 10, 12 anos. Eu fiquei um pouco, uau, se o bombeiro tivesse trabalhado direito, talvez tudo fosse diferente. Mas o destino já estava selado. Aquela luva seria acesa. Boate lotada, paquera no ar, bebida solta, escuridão. Um componente que vai ser decisivo para o que vem por aí. Quando a gurizada fandangueira entra no palco e começa lá o seu show, era umas 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, ele vem o momento ápice dele. Inclusive o Giovanni viu ele acendendo as luzes, sempre que estava bem na frente. E ele acende. Quando ele acende, ele começa a fazer isso. Para diminuir a acústica, o problema de acústica, blá, 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 eles colocaram uma tal espuma. Tem um ponto fundamental. A espuma, essa espuma vende em farmácia, gente. É aquela que quem tem bateria em casa fica passando para diminuir a acústica. Depois da Boate Kiss, proibiu de você usar isso internamente. Aí depois da Boate Kiss, parece que vem com um aviso lá, produto inflamável, blá, blá, blá. Mas é espuma de colchão. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, a espuma, ela não era proibida de uso. Tanto que, segundo o Dr. Bruno, eu estou falando muito segundo o Dr. Bruno, gente, porque eu estou colocando a fonte que me falou isso e está aqui no canal para você assistir. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, estou trazendo a informação dele. Segundo o Dr. Bruno, eles tinham um engenheiro acústico para fazer a vistoria, para fazer como você deve melhorar o seu tratamento acústico. E parece que tem uma troca de e-mails que o engenheiro fala que assim, não é a melhor coisa do mundo essa espuma, mas pode pôr. E ele põe essa espuma.
Mas essa espuma, então, foi uma decisão do Kiko colocar, não de um arquiteto, do engenheiro? O Kiko, quando o Ministério Público reporta que ainda está tendo problema, o Kiko entra em contato com 2 engenheiros. Com o engenheiro que fez a obra, e ele foi ouvido no julgamento, e ele diz assim, não recomendei o uso da espuma. E eu próprio perguntei a ele, eu digo, mas por que o senhor não recomendou o uso da espuma? E ele disse algo que a mim é muito curioso, porque eu não sou familiarizado com a questão acústica. E ele disse, porque a espuma não é um material adequado para o isolamento acústico. Ela é um material adequado para o conforto acústico. Então ele, inclusive, dá um exemplo. Se aquilo, em vez de uma boate, fosse ser uma casa de concertos, a espuma seria indicada. Assim, a espuma tem essa porta que eu estou pondo aqui, é a porta de passagem que está, inclusive eu vou pôr no Ministério Público e vou pôr depois do incêndio, porque essa porta, inclusive, tem a espuma dentro dela. Tá? Também tem. Não sei como não pegou fogo nessa porta. Acho que o tecido impediu, porque também as pessoas não morrem tanto pelo fogo, né? As pessoas morrem pela intoxicação da fumaça, pela intoxicação desses produtos tóxicos. No momento que ele acende, ele faz assim. E quando faz assim, o fogo, que era fogo para ambiente externo, encosta em algo bem próximo a ele, que era essa espuma para diminuir a acústica. Altamente inflamável. Ali começa o incêndio. Ali tem pontos importantes que a promotora coloca, eu achei vital isso. O baterista, o vocalista estava com o microfone na mão. Eu só vou adiantar uma coisa. Na série da Netflix, na ficção, tem uma hora, quando começa a pegar fogo, que o baterista está batendo, baterista, e fala, ô, fulano, ele chama fulano. E o fulano não ouve, tá no meio, tá, né? Fulano, fogo! Fogo! Meu, se eu tô vendo pegando fogo, por que eu não levanto da bateria? Eu não entendi aquela cena. Se aquela cena for real, é assim, esse baterista tem que ser preso também. É uma coisa assim, você fala assim, e você continua na bateria, é você que está fazendo barulho para o outro não ouvir, amor. Você tem que parar a bateria. Você para a bateria e fala, fulano, taca a bateca nele. Bateca não, batoca, como é que é o nome daquele negócio? Não sei. E joga nele. Meu irmão mais novo é baterista, excelente baterista, vai me matar de eu não saber o nome daquele negócio. Joga, pá, taca nele e fala, ó, pra cima, menino. E o vocalista está com o microfone na mão. E na hora que ele vê o fogo, a promotora me diz que começa a dar até uma microfonia. Ele não vira e fala, pessoal, por favor, muita calma, sai daqui correndo e vamos porque está pegando fogo, ou gente, fogo, faz alguma coisa. Ele não avisa. O cara atrás tenta pegar um extintor de incêndio, que é o segundo. O vocalista Marcelo de Jesus e o outro é o Luciano Bonilha. O auxiliar, ele se auto-chamava de produtor. Gente, não é um produtor, ele não sabe o que você fazer a produção. Ele ficava ajudando a carregar os equipamentos, estava lá ajudando, se divertindo na noite. Esse moço também tenta pegar um extintor de incêndio, parece que é ele e não consegue apagar. Então já me antecipei nisso. Quando começa a fazer o fogo, as pessoas começam a ver... O que você quer fazer quando você vê fogo? Você sai correndo, né? Só que você sair correndo na escuridão, sem saber para onde, porque realmente você não tem sinalização de saída de emergência. Sabe aquelas coisas que a gente acha horrorosa quando a gente vê? Mas aquilo é que vai te levar ou vai te levar para o inferno, se você não olhar, ou vai te levar para a porta de saída, se você entender para onde tem que ir. Aquilo não existia. Não sei se é obrigatório isso, mas deveria ser. Então você não tinha rota de fuga, você não tinha rota de saída de emergência. Imagina na hora a gritaria que foi e o Kiko, que estava com a esposa, parece que grávida, na tal da área VIP, que fica mais longe da saída, é avisado. Ele sai também correndo. Quando ele sai, parece que é o Kiko que fala, abre a porta, porque a porta de saída era longe de onde estava tendo o incêndio. Então, parece que os seguranças não viram que estava pegando fogo. Eu não sei se eles fizeram isso mesmo de não deixar sair sem pagar. Eu vou trazer uma experiência minha. Quando eu era baladeiro, tinha uma boate em São Paulo, que até hoje é uma super boate aqui, mas já faz muitos anos. Mudou de nome, mudou de dono e tal. Eu estava dentro da boate, de repente acendem as luzes. Eu falei, o que está acontecendo? Eu tinha acabado de chegar com uma cerveja na mão. Falaram, caiu o teto. Tinha caído o teto em cima de todo o bar, de onde eu tinha acabado de sair e pegar uma cerveja.
Gente, caiu o teto. Vamos combinar? Se está caindo o teto, deve estar caindo o mundo. E eu não sei, a gente entra, às vezes, a cabeça da gente deve funcionar muito para te deixar tranquilo e falar, não, tá tudo bem. O que a boate fez, gente? A boate simplesmente fez todo mundo pagar para sair. Eu lembro de eu na fila para sair de um lugar que estava caindo o teto. E você olhava, estava caindo mais um pouquinho ali. Ia cair mais, e a boate não era gigante. Quando eu saí, que vem a realidade, eu falei assim, como que eles me fizeram ficar numa fila para pagar, sendo que o teto está caindo? É mais ou menos boate kiss. Eu não consigo entender uma pessoa pedir comanda num lugar que está pegando fogo. Talvez os seguranças não tivessem visto, mas meu filho, você acha que está todo mundo querendo sair por quê? Ninguém quer pagar? Está alguma coisa acontecendo de errado. Parece que é o Kiko que chega e fala, abre, eles abrem. Mas não importa, realmente não deixava as pessoas saírem. Quantas pessoas, se pudessem ter saído naquele momento, não teriam sido pisoteadas, teriam conseguido sair sem inalar tanta fumaça e tudo mais. Não é? Tem tudo isso de sim, mas esse se entra numa equação jurídica que vai culminar nos julgamentos. Então, realmente, você não permitir que as pessoas saiam, esses seguranças também, na minha opinião, deviam ter dado um depoimento, né? Falar um pouquinho, pega uma peninha mais branda, mas pega também, porque a responsabilidade humana, não é uma questão, estou seguindo ordens. Estou seguindo ordens do quê, meu amor? Você quer deixar todo mundo morrer queimado? Então, e aí tem aquela debandada. Só que tem gente que não sabe nem para onde tem que ir. Porque a boate, ela tinha... ela não é aquelas boates abertas, que é o mesmo palco para todo mundo, o bar é ali, e você tem um banheiro que é ali, e a saída é ali. Não, é assim, você entra e você já tem uma parede aqui com umas coisas, daí você vai para a direita, é um pub, vai para a esquerda é o palco, aí para frente é a área VIP, para o outro é um banheiro. Parece a casa da Elise Matsunaga, cheia de corredorzinho, né? Quartinho aqui, quartinho ali, quartinho ali, quartinho ali. Então, às vezes você está dentro, você não sabe nem para onde você tem que ir, se é para a direita ou para a esquerda, num lugar escuro, com fumaça preta, te destruindo toda a sua respiração, sabendo que está pegando fogo, você não sabe onde. Você não sabe para onde vai. Então, muita gente que foi correr para a saída tinha o quê? Aquele guarda-corpo. Ali te impede. Então, você começa a ter afunilamento, né? Então, tem todo mundo vindo por aqui, tem um guarda-corpo aqui. Aí, todo mundo tem que passar por aqui para sair para a portinha que é ali. Esse momento da saída, você tem, vamos dizer, que alguém... Vamos dizer que tinham essas tais 1.000 pessoas. Imagina 1.000 pessoas querendo sair pela mesma porta. Tem gente que vai morrer pisoteada. Não vai morrer nem por causa do incêndio. E muitas pessoas viram e vão para o banheiro. Ao invés de virar para a esquerda, vira para a direita, por exemplo. Ao chegar no banheiro, você não tem saída, você não tem janela, não tem nada. E ali vira um amontoado, aquilo vira um campo de concentração mesmo, porque, inclusive, nessa espuma, parece que tem até componentes que eram usados naqueles... É horrível, naqueles banhos de gás dos campos de concentração. As pessoas começam a morrer, na verdade, por inalar a fumaça. Então as pessoas saem. Quando as pessoas saem, elas encontram, muitas delas, a saída para a vida, mas é o começo da sua própria morte. Ter inalado a fumaça, muitas pessoas morrem depois, porque aquilo começa a te envenenar internamente. Você não tem nada externo, mas internamente você está destruído. Muitas pessoas morrem por conta da inalação da fumaça. Muitas pessoas a gente não sabe o que vai acontecer com elas ao longo da vida. Tem que ir ao médico toda vez, tem que entender o que está acontecendo com você e o que essa fumaça fez para você. Quando as pessoas saem, elas percebem que suas pessoas, inclusive, não estão com ela. Você olha e fala, cadê meu irmão? Cadê minha amiga? Cadê meu tio? Não sei se alguém foi com o tio, mas sei lá, cadê? Cadê quem estava comigo? E entra no desespero, por quê? Começam a ligar tem 500 mil ligações para Brigada Militar, para os bombeiros, para todo mundo, vai todo mundo correndo para lá, óbvio, mas até chegar, as pessoas começam a elas mesmas a tentarem se ajudar. O Giovanni, que é esse rapaz que eu entrevistei, que está no documentário da Globoplay, ele é de um super-humano que ele começa a entrar em busca do irmão, porque ele foi o irmão e mais alguns amigos. Essa foto que eu estou pondo aqui é a última foto que eles tiraram dentro da boate.
E ele começa a ir em busca, claro, principalmente do irmão dele, eles são super amigos e tal. E ele começa a tentar achar o irmão, só que ele acha uma pessoa ferida, ele pega e traz para fora. Ele pôs aquela máscara, tal, ele acha, vai e volta, ele acha outra pessoa ferida, volta. Meio que engatinhando, vai pegando as pessoas e voltando e trazendo para fora. E os bombeiros que chegaram lá falaram, isso, vai trazendo aí para mim, vem aí. Aí, trazendo. E ele ainda trazendo, e ele trazendo. Cadê que o povo está lá dentro trazendo? Não tá trazendo nada, quem estava pegando as pessoas era o Giovanni. E lá fora, a meninada toda cacetando a parede para ver se abriu o buraco para as pessoas poderem sair do banheiro. Só que quando eles abrem o buraco, as pessoas já não estão mais vivas, não tem como. Aquilo virou cenário de campo de concentração, não tem, as pessoas já foram. E foram empilhamentos de seres humanos, porque as pessoas tentam uma na outra, você tenta sair, você não sabe nem para onde você está indo. Eu não vou pôr fotos disso, infelizmente tem essas fotos na internet, eu acho tão desnecessário. Quem quiser faz Google aí, procure ver, mas depois aguente as consequências do que viu internamente, porque é muito chocante. Eu vi porque é meu trabalho, mas eu não vou mostrar. Não vou, acho desnecessário. Nossa imaginação consegue ser, nessas horas, um pouco mais menos realista para não nos deixar tão destruídos, como a realidade sempre nos deixa. O Giovanni continua tirando pessoas de lá de dentro. Ele tira mais de 40 pessoas de lá de dentro. E até uma hora o bombeiro fala, para de tirar porque você só está trazendo cadáver. E ele fala, não, mas tem que ir mais gente e tal. E ele, não, aqui não pode entrar sem a máscara. O Giovanni conta na entrevista que ele me deu. Ele abre a porta do caminhão de bombeiro, ele vê lá dentro o equipamento para entrar na Boate Kiss. E os bombeiros não estavam usando, não estavam pondo para entrar. Como não? O Giovanni põe esse equipamento e tenta entrar, e eles barram o menino. O Giovanni não estava mais sendo permitido entrar, ele começa a se desesperar, tentar encontrar os seus amigos e encontrar o seu irmão. E eles começam a busca que todo mundo começa naquela noite. A ida para necrotério, ida para o hospital e tudo mais. O Giovanni enterra algumas pessoas que estavam com eles, mas ele tem uma felicidade muito interessante. Num dos lugares que ele chega, ele tem o irmão dele. Morreu, né? Vou procurar ele ali nos necrotérios junto com os outros. Fui procurar e nada. E daqui a pouco uma amiga minha me liga, Giovanni, vem aqui no hospital. Acho que teu irmão tá aqui. Ei, me larguei, né? Aí fiquei esperando e olhei, a lista tava ele mesmo, tava no hospital. Um dos piores casos que teve era ele. E aí eu comecei a visitar ele, mas ele foi 65% do corpo queimado. Teu irmão ainda ficou vivo, então? Ficou. Tá aí, tá vivo, tá aí, tá volta. O teu irmão... que me falaram que ele não tinha morrido, então teu irmão não morreu. Não, eu salvei ele. Que ótimo. Daí o que eu tava falando que eu comecei a visitar ele, o médico falou assim, um dos médicos, doutor, agora esqueci o nome do doutor, mas ele era um plantonista aqui, Dornelles, doutor Dornelles, falou assim, o que tu é do Giovanni? Eu falei, sou irmão, porque tu sabe que foi tu que me entregou ele lá na ambulância? Eu, como assim? Ele, não, tu veio com teu irmão agarrado assim, colocou a minha espalda e levou e me largou na ambulância. E ele voltou lá para dentro buscar mais gente. Ele falou que fui eu que salvei meu irmão. Então ele tira o irmão dele sem perceber que é o irmão. Porque tudo muito escuro, você tira, você vai... Quem salva o irmão é o próprio Giovanni, porque se ele ficasse lá mais um tempo, a fumaça mataria. O menino estava muito perto do palco, então a chama foi para cima dele. As placas das espumas caíram sobre o irmão do Giovanni. Só que ele pegou e se fez meio que sabe, fetal, posição fetal, ele ficou em posição fetal. Então o rosto dele foi preservado, mas tudo dele, ele teve queimadura, sei lá, de quantos % do corpo. Inclusive, estou pondo uma foto deles dois aqui agora, que é uma foto bonita, uma foto. E eu vou te contar, quando eu entrevistei o Giovanni, a pauta que tinha me passado, uma pessoa tinha me passado errado, eu tinha entendido que o irmão dele tinha morrido
quando ele me fala que o irmão dele sobreviveu, a minha cara de choque é real, porque eu fiquei emocionado na hora. Eu falei, ai, você salvou seu irmão. Eu não sabia. Aí ele me mandou a imagem. E isso foi esse calvário. O Giovanni teve a felicidade de encontrar o irmão vivo. Estão bem e tudo mais. Mas esse calvário de encontrar os seus mortos foi para muita gente. Morreu no total de 4 242 mortos e 636 pessoas feridas. As pessoas feridas, sabendo que estavam feridas, porque tem gente que pode estar ferida, você nem sabe depois, né? Porque não se sabe, mas o número real, o número oficial é isso. Um total de 878 pessoas entre mortos e feridos. Por isso que eu questiono o seguinte, se tinham mais de 1.000 pessoas, como é que a gente tem esse número de 878? É que o número de feridos, segundo a promotora, pode estar subvalorizado. Segundo o advogado de defesa, está supervalorizado. Ele tem suas argumentações, assistam à entrevista dele, que aí vocês vão entender porque ele tem bons argumentos. Acho que eu não vou trazer todos aqui, assistam a entrevista para ver. Mas, de fato, o total real e oficial é de 878 pessoas envolvidas entre mortos e feridos. E ali começa uma nova batalha, a batalha pela justiça. Os familiares começam em busca de reparação não financeira, deveria também, mas uma reparação da justiça. Os seus filhos foram mortos, na maioria pai e mãe, seus filhos foram mortos numa noite de diversão. Eles não fizeram nada, eles não foram para o meio de uma guerra, eles não foram para o meio de um negócio com droga, eles foram para uma balada aberta, e oficialmente aberta, e tudo certo pela polícia, pelo bombeiro, pelo Ministério Público e pela Prefeitura. Ali começa, e não está sendo fácil, porque passados 10 anos, agora, em 2023, completamos 10 anos de Boate Kiss. Eu estou gravando hoje, no dia 27 de janeiro de 2023, exatamente, já completos 10 anos, exatamente no dia que se completou 10 anos, e nós vemos desde então a briga dos pais para que houvesse um julgamento, e aí eu vou entrar agora nos pontos se é doloso ou culposo, para daí ter o julgamento em 2021, em dezembro de 2021, foram 10 dias de julgamento, tristíssimo, de histórias sendo contadas, um relembrar para essas pessoas eterno, será eterno, mas o final de um julgamento é a finalização daquele processo. Passa a ser parte da sua vida, mas passa a ser um passado que você vai lembrar sempre, mas não visitá-lo todo dia, que é o que acontece com todas essas pessoas até esse momento do julgamento. Foi julgado os 4 réus principais, vocalista da banda Marcelo de Jesus, o Luciano Bonilha, o auxiliar da banda, o Kiko, o Alessandro Calegaro e o Mauro Hoffman, os donos da boate, foram julgados, penas superiores a 18 anos. Quem mais pegou pena foi o Kiko, por eles ser a cara da boate, tudo mais, seu dono estar no local na hora. Foram julgados, condenados, mas 8 meses depois, em agosto de 2022, vem a anulação do julgamento. O primeiro vídeo para este canal, meu e do Aru, que começamos, foi a entrevista com o Dr. Bruno. Eu me sinto muito honrado por ele ter me dado, porque todo mundo só queria falar com ele naquele momento. E ele fala comigo, ele me dá esse privilégio de falar comigo num canal que estava inexistente. Estava começando. E ele me dá a primeira entrevista que eu faço para o canal, e foi no dia seguinte ou 2 dias depois da anulação do júri. Existem explicações técnicas para anulação. Técnicas por quê? Porque tem ritos dentro de um julgamento que tem que ser seguido à risca. Por exemplo, o número de sorteados para jurados parece que foi superior ao que está na lei. A maquete colocada pelo promotor não foi colocada a tempo para análise da defesa. Tem outros pontos, são 4 pontos, mas são 4 pontos que se você ler, você fala assim, gente, pelo amor de Deus, é por causa disso que um julgamento desse nível foi anulado. Mas foi. E agora não quer dizer que esses 4 sejam inocentados. Eles não estão inocentados. Eles continuam réus. Eles serão possivelmente julgados de novo,
ou essa anulação vai cair. Qual é a diferença de agora? Como o julgamento foi anulado, eles, como réus, podem responder esse processo todo em liberdade. Então, eles estão livres. Se amanhã esse julgamento, que pode demorar, segundo a promotora, 2 anos para análise do mérito dessa anulação, não sei se estou falando certo a análise do mérito, também não me preocupo porque eu não sou advogado. Quem tem que falar direito é advogado, não sou eu. Sobre isso, eu tenho que falar direito português e contar uma história com decência. Sobre esse ponto da anulação, pode ser que só saia essa resposta daqui 2 anos. E se for confirmada a anulação, é feito um novo julgamento. É uma espera que não tem fim, né? E eu fico realmente muito consternado pelos familiares, pelas vítimas que se foram e pelas vítimas que estão até hoje tentando viver e passando por inúmeros perrengues da vida. Tem histórias, tem a moça que perdeu o pé, tem pessoas que têm problemas respiratórios até hoje, vão ter para sempre. A gente não sabe se cânceres serão desenvolvidos por conta dessa história, dessa fatídica madrugada lá na Botkiss. Então existem muitos elementos aí ainda a serem esperados. Só que o final de um julgamento é como eu falei, é você começar, a partir de agora eu vou começar uma nova vida. Quem está sempre por um júri, ele está sempre por um júri, gente. Não adianta, o júri... por isso que a Angelita consegue, a entrevista que eu fiz da Angelita, perdeu a filha, a Renata, de maneira estúpida e tudo mais, ela consegue contar a história hoje dela com um pouco de distância, porque ela já julgou, estão presos e acabou. Então ela fala da história dela sem a dor de não ter terminado. Diferente da mãe da Lara, que eu entrevistei, que ainda está em tentativa de fazer o autor ser encontrado para ser preso, para ser julgado. Então, para ela, todo dia é o mesmo dia. Como o livro da Daniela Arbex, toda noite, a mesma noite, uma coisa assim. Então, essa ausência de fim é o eterno meio, né? Você está no meio da história o tempo inteiro. E a gente vai ter que esperar. Existem pontos que eu vou trazer para a gente entender, para nós entendermos juntos. Segundo o Dr. Bruno, ele me explica que não era lei você ter portas de saída e portas de entrada. Depois a Botkiss parece que passou a ser lei. Então, segundo ele me explica, a boate estava toda dentro da legalidade colocada como legalidade. Então, a porta estava com o tamanho correto, de acordo... Porque não eram portas que você tinha que ter. Você tinha que ter uma porta equivalente a uma porcentagem da sua área construída. E essa porta estava de maneira correta. Então, uma coisa. De novo, a espuma foi colocada por conta de eles estarem fazendo aquela reforma por conta do problema de barulho. Eles têm um engenheiro acústico, sim. Ele não fala, compre isso. Ele responde, pode ser, porque o Kiko acha essa espuma para colocar e falar, isso serviria melhor para se você fosse ter uma casa de concerto, né? Uma casa de concerto musical. Para aí pode me ajudar. Mas não diz que não pode, parece que tem uma coisa dessa sim. Então ele se utiliza de um equipamento que foi conversado com pessoas que entendem disso. É uma espuma que era comprada em farmácia antes. A espuma não era proibida de ser usada e nem proibida de ser vendida. Ele não fez nada ilegal. Ele não foi lá no mercado negro comprar, me dá essa espuminha aqui. Não fez isso. Ele comprou porque podia. O guarda-corpo é errado? Eu acho erradíssimo. Eu não colocaria jamais. Mas o Ministério Público viu e permitiu. Os bombeiros viram e permitiram. E a Prefeitura deu alvará. Toda a parte legal de alvarás estava em dia. Você tem, por exemplo, se você... sua carteira de motorista vence, você tem 30 dias depois de vencido para renovar. Ele estava nesse período correto, então ele não estava fora da lei, ele estava dentro da lei. Então existem coisas ali que eu quero dizer, muita gente fala, ele não tinha documento. Não, ele tinha. Ele podia. Assim, para eu discutir aqui com você o seguinte, isso é uma fatalidade, um acidente, uma tragédia ou um crime, um pouco de um tudo? Eu acho que existe um crime, porque você é responsável
pela segurança das pessoas que estão dentro do seu ambiente. Mas é um crime pensado, a lá Batomushi, que eu já falei do Batomushi, se você quiser ver. O Batomushi era um crime que ia acontecer. Era uma questão de dias. E os donos sabiam. Esse é um crime absurdo. Tanto que os donos do Batomushi, que foram julgados por homicídio culposo, pegaram lá 4 anos de cadeia, correram e fugiram, nunca cumpriram um dia de cadeia. A sensação que eu tenho é que a Boate Kiss não era um... Tanto que assim, no Batomushi, o dono nem estava no Batomushi. Na Boate Kiss, o dono estava na Boate Kiss. Eu não estou diminuindo de jeito nenhum nada, eu estou aqui para a gente conversar, não me ataquem, é só para a gente raciocinar junto. O quanto estão sendo penalizados demais e tem que ser penalizado essas 4 pessoas e o quanto não estão penalizando outros réus. Eu vou falar de novo, o bombeiro que autorizou e depois correu, depois da tragédia, para pôr um número falso ali, enganar sistema para dizer que ele tinha feito a parte dele, esse bombeiro para mim é tão autor quanto os outros, porque ele poderia ter parado. Quando o Ministério Público vai ao local, tira a foto, mas eu fui lá só para ver o áudio, desculpa. E você não viu o guarda-corpo? Não estava na minha função. Não, tá sim, meu amor, você tá lá para ver um todo. Você não está lá só para ver aquele... Estou fazendo só se está tendo barulho, era para isso que eu estava lá. Não, você vai no lugar, você vê tudo. Ué. Então tá, se tiver ali uma pessoa em cárcere privado, você não vai fazer nada. Não, estou aqui só para ver o áudio, tá, gente? Você em cárcere privado, você me manda uma petição, daí eu vou ver se eu venho aqui ver se você está sendo sequestrado. Pelo amor de Deus, né? É querer também tirar demais de todo mundo, né? Você fala, não dá. E a prefeitura também estava lá, também viu isso. Então, assim, teve corrupção? Não teve? Eu não sei. Não sei, não estou aqui para falar disso. E se teve também mais um crime, tem que ser resolvido isso. Mas não tira a responsabilidade. Eu acho que a gente às vezes olha os 4, mas não está vendo os outros. Tem que estar todo mundo junto, gente. O bombeiro tomou lá 6 meses de cadeia deles, que não foi nem para cadeia, se eu não me engano. O Ministério Público, nunca a pessoa que está pondo essas fotos aqui, que o Ministério Público, essa assinaturazinha que você está vendo, é o Ministério Público. Essa pessoa que assinou por quê? Carimbou e assinou. Porque eu gosto de carimbar e assinar, carimbar e assinar, carimbar e assinar. Não. Você carimbou e assinou, você está assinando embaixo. E a prefeitura com a responsabilidade também de verificação. Ainda mais que eu vou te falar uma coisa, a Boate Kiss era a boate do momento da cidade, era boate, blá, blá, blá. Todo lugar que é o lugar do momento, ele tem que ser mais olhado ainda. Mais. Agora eu tenho certeza que o barzinho do lado ali, que não está com a portinha fechada, não sei o que lá, foi lá e foi autuado. Gente, a boate, o lugar que está recebendo milhares de jovens, milhões é bom, né? Milhares de jovens toda semana, tem que ter uma fiscalização mais em cima ainda, porque o risco está sendo ainda maior, muita gente está indo para lá. E quando o risco estourar, vai estourar como estourou a Boate Kiss. Então eu acho sim que toda a parte de prefeitura, Ministério Público e bombeiros tinham que estar no banco dos réus junto com os outros 4, cada um pagando a sua cota. Se é homicídio culposo, homicídio doloso, vai caber à justiça resolver. Mas que todo mundo tem que estar ali juntinho, tem que estar. Acho que está faltando gente sentada, né? Agora, com os 10 anos, até muita gente fala, as pessoas ficam se utilizando da Boate Kiss para ganhar dinheiro, tá, Netflix, até o canal, todo mundo. Não, gente, eu acho que falar de um crime é sempre uma forma de você manter viva a memória da vítima, apontar para os outros os problemas que podem acontecer para você não ser uma possível vítima de algo parecido e, principalmente no caso da Boate Kiss, mostrar que é o caso que ainda 10 anos depois não foi resolvido. Entendeu? É sim uma forma, não é uma comemoração acender um bolinho, não é nada disso. É uma forma de você comemorar aquela dor, uma comemoração interna e também nessa necessidade de se falar, sim, sobre tudo o que está acontecendo. E eu acho isso muito louvável da Netflix, uma marca como essa, a Globoplay, uma marca como essa, fazerem da Boate Kiss um momento de todos pararmos para olhar e falar, 10 anos passaram, mais de 800 pessoas foram prejudicadas. 800 pessoas prejudicadas, aquela pessoa que morreu que se feriu. Porque se você juntar pai e mãe aqui, irmão, se você juntar a família, são milhares de pessoas que nunca vão ter um paz no coração. A Elisete, que eu entrevistei, a mãe do Ariel, ela conta o quanto a morte do irmão afetou, o quanto a morte do Ariel afetou o irmão.
É o que eu falo, que quem me fala isso pela primeira vez foi a Ari Friedenbach. Ele não mata uma pessoa só, ele mata uma família inteira. O irmão da Liana Friedenbach até hoje não é uma pessoa inteira, porque não dá para ser. Então imagina você, imagina, porque uma coisa de fato, outra coisa, um acidente 100%. Outra coisa é morrer por quase negligência de não dos donos da boate mas também de um sistema inteiro, e você depois ser engolido pelo sistema. Porque na série da Netflix, inclusive, mostra essa luta dos pais para se ter justiça, para que haja um julgamento. Tudo bem, de homicídio doloso, para que haja júri, haveria um julgamento, porque os advogados de defesa querem culposo e o outro doloso. Então passou para o júri isso. Eles queriam que o júri decidisse. Para conseguir isso, são anos para se resolver uma coisa processual. Para daí começar a se pensar em justiça. A Batkis em si hoje virou meio que um memorial, o prédio ali, parece que vão fazer algo, a prefeitura vai fazer algo, como um memorial para as vítimas, ainda ele existe, o prédio como prédio existe. Até falei com o Giovanni, Giovanni, como é para você? Você já passou na frente da Batkis? Ele fala, capaz, passo todo dia, não vou fazer aqui sotaque gaúcho. Mas eu acho que eu faria melhor que os atores da série da Netflix, eu faria. Ele fala assim pra mim, todo dia eu passo, tenho que passar uma hora do lado. Aí ele mandou esse vídeo, no dia que eu entrevistei ele mandou esse vídeo aqui de ele passando. Ó, vim no mercado e passo, ó. Passo diariamente. Na frente da Boate Kiss. Ele fala, eu vou ao supermercado, é em frente, é o meu dia a dia. O Giovanni é um que eu até brinco com ele, falei, Giovanni, você tem que fazer terapia, porque você precisa entrar na boate de novo. Mas ele ele conseguiu manter a vida dele e transformar aquilo no momento histórico pelo qual ele passou. Ainda mais que ele tem o privilégio de ter o irmão com ele, né? Então, mas ele enterrou amigos. Ele viu uma cidade em luto, ele mora ali. Agora, isso que eu estou trazendo do Giovanni, nas séries, eu vou começar pela série da Globoplay. A série da Globoplay é uma série de documental, uma série muito bem feita pelo Marcelo Canelas. Por quê? O Marcelo Canelas, ele é um jornalista da Globo, de muitos anos. Mas ele nasceu em Santa Maria, ele se formou em Santa Maria, ele conhece muitas daquelas famílias que enterraram seus filhos. Ele é do local, então quando ele faz esse documentário, ele explica até a dificuldade que foi de ele fazer matérias à época, porque ele não queria se exatamente por ele ser de Santa Maria. Ele fez faculdade na Universidade de Santa Maria, ele fez comunicação social na Universidade de Santa Maria. Ele chegou a fazer um ano de agronomia antes na Universidade de Santa Maria. Agronomia, o curso que fez a festa na Boate Kiss. Ele conhece a cidade, ele nasceu, cresceu e passou, depois ele hoje mora em Brasília. Só que como ele traz o todo na série, ele traz desde a essência de um santamarinense, não sei se é assim que se fala, santamariense, não sei, até ele está contando para o mundo a história de um local que ele conhece profundamente bem, que está nele e sempre estará. Então isso é muito legal, mas é muito legal. E a série traz toda a história, desde antes da Boate Kiss, ele conta a história de Santa Maria, rápido, no tempo certo, mas ele traz, é importante até para a gente entender como que é o ambiente, porque o contexto do local é que tem a sua história por completo. Então a série de documental, ela é perfeita, é uma sacanagem, eu já ouvi falar, é um grande Globo Repórter. É porque como ele fala muito com a câmera também, você tem a sensação. Mas mesmo que for, é muito bom. Não tem problema. Então, ele tem 5 episódios, de 1 hora cada, onde você vai do antes até esse momento agora. O julgamento foi anulado. E aí? Faz essa reflexão, trabalha todos os seus apontamentos, também muita coisa do que eu estava falando aqui. Então a série de documental da Globoplay é uma imersão total na história real. Ela te explica de um todo e tudo. Você não vai ter dúvida nenhuma do que aconteceu. A série da Netflix, a ficção, ela foi baseada no livro da Daniela Arbex, que é um livro bom,
Eu li há muito tempo, eu li quando ela lançou. É um livro legal, é um livro que traz histórias das personagens, ele é meio dividido por personagens. Então esses personagens, parte desses personagens está na série de ficção da Netflix. Aí, para falar da série da Netflix, tem que falar de coisas antes. Lembra que eu já falei, o Brasil agora já entrou na excelência dos documentários criminais? Por exemplo, esse mesmo da Globoplay é de excelência, assim como o da Flor de Lis, que também está na Globoplay, é muito, muito bom. O da Daniela Pérez na HBO é fantástico. Você tem séries documentais hoje, criminais, sem dúvida. Você tem a Boutique Filmes que sabe fazer como ninguém. Então, você tem a Tatiana Issa, a diretora da Daniela Pérez, que é o concurso. Então, você tem pessoas... Eu mesmo já fiz documentários bons também. Então, assim, você tem hoje uma construção ao longo de muitos anos, e para essa construção, precisou ter o aqui e agora lá atrás, o Homem de Sapato Branco e tudo mais, porque é uma evolução natural do próprio tema. É importante a gente olhar as coisas dentro do tempo que aquelas pessoas tiveram de aprendizado. Então, hoje eu digo que a gente já aprendeu a fazer séries documentais muito boas, principalmente criminais. Na parte de ficção, e eu não vou pôr a Globo aqui como referência, porque a Globo, como Globo, ela é fora do mercado de produção independente. A Globo ela é um universo dela e ela faz extremamente bem. Para ela poder fazer uma série de ficção policial como a que tem, acho que é a Rota 66, que eu ainda vou falar dela, ela fez lá atrás Plantão de Polícia, que era boa, mas era o começo. Então, assim, ela tem dentro da sua história uma evolução. E a Globo ela é muito separada, tanto que não tinha produção independente no Brasil, um pouco por conta desse monopólio global. A produção independente no Brasil começa, de fato, em 2012. Não vou entrar aqui nas leis de incentivo, porque elas são muito complexas para serem explicadas, mas elas são muito importantes para que esse mercado exista. Para vocês terem uma ideia, a produção do audiovisual, ela emprega mais de 500 mil pessoas, diretamente, para as indiretas. Quando uma equipe chega numa cidade para gravar, ela desenvolve a economia local. Então, o cinema, a TV, os documentários são uma grande economia. Ela é uma economia muito pujante. Ela realmente faz a economia crescer. Então, é muito importante termos produção audiovisual, porque a gente gosta também de se ver na tela. É prazeroso você conseguir se identificar. E dentro da produção audiovisual, que começa lá em 2012, se um dia vocês quiserem muito, escreve aí no comentário, um dia eu explico, faço um vídeo curto disso, que se começa, se você lá, a gente tem 11 anos de produção independente. E você precisa, é que nem academia, para você ter corpo de academia, você precisa todo dia durante muito tempo. Não adianta você ir uma vez por semana. Então a mesma coisa na produção. Você precisa produzir todo dia para você chegar nessa excelência. Em séries de ficção que não põem a Globo no meio, nós estamos ainda nesse processo de desenvolvimento, de melhora e de chegar à excelência. Então, dito isso, tudo é louvável que se faça na produção independente brasileira. Tudo é importante que exista. Você precisa ter essa musculatura. E musculatura se faz fazendo exercício todo dia. Então, eu já tinha dito, uma hora vamos começar a fazer séries de ficção de crime. É um desejo meu, inclusive. Faz parte de todo o mercado de produção do audiovisual. Como eu gosto de crime, eu tenho... há de acontecer. Mas eu gosto do crime, eu não quero só pegar a história só para aparecer, eu não tenho vontade disso. Agora, o que acontece na série de ficção da Netflix, eu acho que tem que ser assistida, porque nós precisamos valorizar o nosso mercado audiovisual brasileiro. Assim, gente, é difícil pra caramba você fazer uma série. É complicado, muito complicado você fazer um filme. Não é fácil. Tem uma série de barreiras que você precisa vencer. Quando você consegue dar o play, você fala, meu Deus do céu, essa guerra valeu a pena. Não é assim, chega lá e todo mundo fica... É um trabalho arduadíssimo. Então, só por eles terem feito a série, baseada no livro da Daniela Beck, já vale a pena assistir. Tem problemas, o que é legal da série é que você vai acompanhar toda a evolução de como as famílias não desistiram de lutar pelos seus. Isso é bárbaro, que é o livro da Daniela. Mas, como produção,
eu já esperava que a gente tivesse alguns pontos numa evolução ainda mais interessante. No quê? Por exemplo, quando você pega a Kate Winslet, a atriz, também é uma sacanagem para ela, mas a Kate Winslet, eu sempre vou tentar fazer o meu parâmetro pelo melhor. Ela é uma atriz inglesa. O que ela faz? Ela pode fazer uma americana do sul, uma americana do norte, uma canadense, uma australiana. Você tem vários atores e atrizes que se desenvolvem a embocadura de acordo com o personagem do local onde ele é. Pode parecer uma bobagem, mas não é. Isso é construção de personagem, isso é construção de história. A forma com que a pessoa fala, ela não é à toa. Ninguém em São Paulo fala meu à toa, ninguém em São Paulo, no Rio fala cara à toa, ninguém, sei lá, o sotaque daquele lugar é uma construção de uma história local. Então, a mim incomodou a não embocadura dos atores no universo gaúcho, que poderia ficar muito caricato, porque quando é a mesma coisa da novela, às vezes, quando faz uma carioca fazendo uma baiana, e o sotaque você fala, meu Deus do céu. É mais ou menos isso. Só que eu acho que foi uma liberdade da direção de não botar sotaque nos atores. Então tem o Paulo Gorgulho, que é paulista, por exemplo, é um paulista falando, não tem sotaque. Só que do nada fala capaz. E você pega a entrevista que eu fiz com o Giovanni, eu faço uma pergunta uma hora para ele fala capaz. O jeito que ele fala, o porquê ele usa aquela palavra e como ele entona tem a ver com a comunicação que ele está tendo comigo. É meio assim, eles pegaram guri, capaz, e mais uma palavra que eu não lembro, e botaram então assim, a cada frase assim, oi, você me dá um sorvete capaz, guri, para eu tomar? É uma coisa que eu falo, meu Deus, mas por que usou isso aqui? Então, isso me incomodou porque eu acho que é importante, eu acho que é de formação de ator, é de necessidade de direção. Ah, mas o custo, então a gente tem que pôr no custo, porque para a gente ter essa excelência, mas quem está assistindo na Austrália vai entender, não vai perceber, mas a cena vai estar 1000 vezes melhor. Por que Narcos tanto apontaram para o Wagner Moura, que é um excelente ator e fez 800% da vida dele para dar certo aquele negócio? Porque quem fala espanhol naquele local fala, não é assim a entonação. O Wagner Moura podia ter sido melhor? Podia, mas ele tentou chegar lá. Ele não virou um brasileiro falando espanhol, ele tentou ser um colombiano falando espanhol. Um colombiano com aquela natureza de estudo, inclusive. Porque até a forma que você fala vai do estudo que você teve, dos filmes que você viu, assim por diante. Por isso que gênese de personagem é tão importante. Pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas a mim é o que eu digo. Mas assim, como produção é Netflix. Eles tiveram um empenho grande. Eu li uma crítica que eu acho que, não lembro onde foi, acho que foi do Omelete, que eu concordo. A sensação que se tem é que eles quiseram sair logo de dentro da boate. Como quem estava lá dentro quis sair logo, porque a boate pega fogo, assim vai. Isso acabou no primeiro episódio. E tem no segundo episódio, começa com uma cena que a mim deu uma coisinha assim. Porque é um bombeiro choroso, com uma médica, mas enfermeira, não sei o que aquela mulher é, mas só faltava ela estar fazendo assim, porque ela está com uma roupa, coque, dentro da boate, um monte de corpo morto, e o bombeiro fica, mas a gente não salvou as pessoas. E ela fala, precisamos levar as pessoas. Isso me deu um pouquinho de angústia, mas não é só por causa disso, é porque, numa boa, os bombeiros não foram tudo isso. Já expliquei aqui, assista a entrevista do Giovanni, que você vai ver como é que eles agiram ali na hora. E eu vou acreditar no Giovanni, porque esse cara salvou 40 pessoas, ou tirou 40 pessoas de lá de dentro, 40 corpos de lá de dentro, mas salvou muita gente. E eu vejo as imagens dos estudantes quebrando as paredes. Eu não vejo os bombeiros quebrando as paredes. Eu não vejo polícia militar, eu não vejo. Eu vejo os estudantes tentando salvar os seus. E o Giovanni esteve lá, viu isso, viu o equipamento dos bombeiros dentro do corpo do caminhão de bombeiros e eles não usaram. Então, entre acreditar no Giovanni e acreditar no começo do segundo episódio da série da Netflix, eu vou acreditar no Giovanni. Então, esse salvamento, eles estão salvando os bombeiros. Os bombeiros não têm que ser salvos, os bombeiros têm que salvar. Essa é a coisa. Então, dentro disso que me incomodou um pouco. Mas assista, porque a gente precisa valorizar a produção nacional. É legal a gente se ver ali. E é importante, inclusive, para ter uma série ainda melhor, é importante fazer tudo. Isso é musculatura para o diretor, para o roteirista, para todo mundo. Alguns diálogos são estranhos, mas a gente passa. Vai dar tudo certo.
Importante que fizeram e que venham as próximas séries de todo mundo, porque assim a gente vai tendo cada vez mais conteúdo aqui para falar. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Assistam as entrevistas todas do que eu fiz sobre Boate Kiss. Então, um pequeno making-off, claro que a gente não vai deixar isso passar. Mas assistam as entrevistas para vocês poderem ver pelos olhos de quem vive isso de fato. A promotora, você percebe o quanto ela está angustiada para que tudo se resolva. Porque ela precisa dar uma resolução para as famílias. A promotora é sempre a voz da vítima. O advogado de defesa está defendendo os seus porque ele acredita e ele tem a sua lógica. Assista, permita-se entender. E ele vai explicar muito bem por que o julgamento foi anulado. Assista a entrevista do Giovanni e entre com ele dentro da boate na hora que ele está salvando as pessoas. É esse entrar com ele que eu não vi na série da Netflix. Quando você tem uma série assim, é legal você ser transportado. Eu não me senti transportado, mas pode ter sido problema meu também. Entre com o Giovanni dentro da boate, veja com ele as coisas que ele passou e passa. Sinta a dor da mãe do Ariel, da Elisete. Perceba a ausência de um filho que será uma ausência eterna. Essa empatia com eles eu acho importante com todos. São 4 entrevistas muito interessantes. Ao longo da vida, eu quero trazer depoimentos de pessoas da Boate Kiss. É isso, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comente, por favor, é esse seu engajamento que faz o canal acontecer. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, você tem chegado até aqui, vai ser legal. Eu vou começar a brincar com uma coisa. O Inteligência Limitada, quem viu... Gente, eu não tô vermelho no Inteligência Limitada, porque eu tô... bebi. Não, porque tinha uma luz vermelha na minha cara. Literalmente, eu tava de camisa vermelha. Então, eu fiquei o tomate, né? Virei um tomatão. Ainda me deixaram com uma câmera que eu fiquei... Era um super tomate. Então, eu vou brincar, porque no Inteligência Limitada, o Vilela... Vou copiar, tá aqui, tô dizendo claramente que estou, Vilela... fazendo isso em sua homenagem, mas eu vou me utilizar da sua ideia. Quem chegar até este momento aqui, eu vou pedir para escrever no comentário, para saber quantas pessoas vão até o fim. Isso é legal. O que eu posso pôr para o comentário? Já sei. Odete, cadê você? Escreve aí. Odete, cadê você? Coloca nos comentários se você chegou até aqui. Se não chegou até aqui, você não vai entender. Vai ver no comentário e não vai saber. Aí você assiste de novo. Valeu. A Odete está por aí, Aru? Foi, filha. A gente já vai gravar, já vou te libertar, calma. Você trabalha até pouco demais. Apertando. Ok. Cortar esse cabelo, gente. Esse microfone tá ligado mesmo igual outra vez, me ferrei. Tô chegando. Viu? Tô chegando. Viu? Hein? Vai me dar bola, não? Não vai me dar bola? Tá brava que eu te peguei? Você não vai me dar bola? Não vai mesmo me dar bola? Não. Então tá bom. Então, mas você vai me dar uma bolinha agora. Peguei, Odete pra falar. Bom, mas vamos aqui começar a nossa dica de séries, porque são 2 séries sobre o mesmo tema. Uma das maiores marcas da história brasileira na área, vamos dizer, criminal e também na... Olha isso aqui. Ela foi. Aí. Na área... Não me vai no computador, Odete Reutemann. Fez de escada. Bom, então vamos voltar. Vamos parar aquele barulho para poder continuar tendo o negócio numa boa. E eles acabam sendo aprovados pelo bombeiro, pelo Ministério Público e pela Prefeitura. Sendo que ali, inclusive, eles já estavam usando a tal espuma. Mas peraí, eu vou fazer tudo isso de novo, porque isso aqui não tá bom. Cabelo, sim. Cadê o Odete Reutemann? Odete, vem aqui, minha filha. Menino,
Filha, você viu onde ela tá? Ela tava no banheiro, não? No banheiro não, na cozinha. Essa daí tá muito folgada que não quer trabalhar. Passar o helicóptero só. Tô gravando às 8 da manhã pra fugir da obra, que a obra começa às 9. E o povo do helicóptero já tá andando. Há um calor. Eu não posso abrir janela, porque senão entra mais barulho. Meu filho, tem gente que fala o Beto tá ofegante. Não, o Beto tá com calor. A gente vai ficando velho, meu filho. Não sei que história é essa que velho vai pondo meia, touca. Eu tô ficando velho, eu tô cada vez com mais calor. Eu, se eu pudesse, sei lá, vivia de... Porque olha... São Paulo não é uma cidade para se fazer calor, gente. São Paulo tem que ter um limite. Eu vou fazer uma lei que só pode ter no máximo 25 graus em São Paulo. Aqui não é uma cidade para se ter calor. E também é muito frio. Tá? A lei vai ser máximo 25, a mínima não pode baixar de 15. Quem acertar a minha lei aí, escreve no comentário, assina embaixo e a gente vai fazer de São Paulo agora. Ter lei que não pode mais. Tem que ser entre 15 e 25 graus, todo dia. A gente dorme gostoso e consegue viver em paz, andando na rua. Não precisa ficar, né? Olha, porque minha filha tá um calor isso daqui. Ou eu que tô com calor demais, sei lá. Passou? Passou, então vamos voltar. Então essa espuma era permitida ser usada, entende? Mas eu vou parar tudo isso aqui e vou voltar para falar disso lá na frente. Que eu vou falar de tudo isso aqui, eu vou por aqui. Os erros errados. Vou até anotar. No momento que ele acende, ele faz assim.